70% do chamado património cultural da Madeira é de caráter religioso. O Museu de Arte Sacra do Funchal é um museu extremamente importante, no contexto não só aqui madeirense, mas enfim num contexto nacional. Uma das características da arte flamenga cá na Madeira não só é a sua boa qualidade, como se também é muito grande. A peça mais notável que a Madeira tem é o teto Mudéjar, que é o maior teto alguma vez montado em Portugal, pelo menos que tenha chegado até nós. Tudo isso só é possível porque há esta riqueza. Caso contrário, nós não teríamos a imponência e a dimensão forte e importante que temos em termos de arte religiosa no arquipélago da Madeira. Ao longo dos séculos, o cristianismo foi deixando as suas marcas na alma e no coração do povo do arquipélago madeirense, mas também no património cultural material e imaterial. São 500 anos de história. A riqueza gerada pelos ciclos económicos da ilha foi construindo o esplendor da arte religiosa da Madeira, patente nas inúmeras igrejas e capelas que vão pontuando a paisagem madeirense e na beleza das coleções de pintura, escultura ou orivesaria. O Museu de Arte Sacra do Funchal é disso exemplo. O Museu de Arte Sacra do Funchal é um museu extremamente importante, no contexto não só aqui madeirense, mas enfim num contexto nacional. Prima pela qualidade das suas peças, em especial a grande coleção de pintura e escultura flamengas. Uma das características da arte flamenga cá na Madeira não só é a sua boa qualidade, como se também é muito grande. Não é fácil encontrar quadros tão grandes como esse. Da grandeza das telas flamengas ao trabalho minucioso da orivesaria, inúmeros objetos de culto e devoção que atestam a riqueza da Igreja madeirense. Peças únicas como esta cruz processional, oferta do rei Dom Manuel I à sé do Funchal. Mas a generosidade de um rei para com este território, gerador de riqueza para o reino, estende-se a outros objetos que chegaram até nós. Um porta-paz, uma vara de porteiro, uma caldeirinha. Por tradição, entendia-se que essas peças eram uma forma de dádiva. É o rei Dom Manuel que se diz que faz uma dádiva aos madeirenses. Por acaso até não faz, porque as peças de orivesaria são compradas com o dinheiro do açúcar da Ilha da Madeira. O rei dá, mas a Madeira paga. É o almoxarife do Funchal que paga a cruz processional, paga o altar-mor que foi restaurado recentemente, enfim, uma série de dádivas que o rei dá. Mas tudo isso só é possível porque há esta riqueza. Caso contrário, nós não teríamos a imponência e a dimensão forte e importante que temos em termos de arte religiosa no arquipélago da Madeira. Eu penso que 70% do chamado património cultural da Madeira é de caráter religioso, ou seja, está na sua essência ligada às comunidades cristãs, às paróquias e à diocese. E portanto, muitas das igrejas são classificadas. Depois, no interior, para não falar da Sé e do Colégio, que são monumentos nacionais. Depois, no interior dessas igrejas, tem imenso património entre pintura, escultura,
talha e ourivesaria que remonta ao século XVI, XVII, depois com os ciclos do vinho e do açúcar, ou melhor, do açúcar e do vinho, que é mais tardio. Portanto, houve um incremento também nas aquisições e nos intercâmbios comerciais, de onde resultou bastante património. Nesta viagem pela riqueza artística e arquitetónica da Igreja Madeirense, passamos pela secção de paramentaria do Museu de Arte Sacra do Funchal. A riqueza das peças escultóricas é também motivo para mais uma paragem. Tem realmente escultura flamenga excelente, porque faz parte, digamos, do núcleo da arte flamenga, e que há que destacar a Virgem do Manuel, que é uma Virgem com um menino em que foi a oferta do Manuel à Igreja de Mexico. Há uma deposição no túmulo também do século XVI, uma deposição no túmulo do século XVI muito boa, um calvário, tudo peças do século XVI, excelentes. Mas o museu não é o único detentor do legado artístico da Igreja Madeirense. Por entre capelas e igrejas descobrem-se autênticas obras de arte que a exposição temporária Madeira do Atlântico aos confins da Terra quis dar a conhecer no âmbito da celebração dos 500 anos da edificação da Diocese. Do trabalho de inventariação pelas várias paróquias, resultou esta exposição patente ao público até finais de outubro. Quando começámos numa exposição, disse à diretora: o que está no museu não se toca. Quem quiser vai ver o museu. Vamos agora dar uma volta em toda a Diocese, nas paróquias, e verem do que lá há. Nós já sabíamos mais ou menos, mas o que descobrimos dava para 3, 4 exposições destas. Por entre peças que vão desde o século XV ao século XX, uma palavra para o trabalho de conservação e restauro. Algumas das peças foram profundamente intervencionadas de forma a recuperarem a beleza original. Nesta exposição, falando aí naquelas 4 pinturas sobre tábua, que serão talvez do Mestre de Abrantes, que é um pintor que é conhecido como Mestre de Abrantes, não sabemos o nome, que será já da última fase dos primitivos portugueses. Eram umas pinturas que pertencem à paróquia do Arco da Calheta, que estavam completamente escurecidas, estavam um pouco danificadas, tinham muitos destacamentos. As madeiras estão muito atacadas por xilófagos e as pinturas quase nem se viam, até mesmo os historiadores que têm tentado estudá-las ficaram felizes agora porque conseguem perceber os elementos todos representados nestas pinturas, porque não se viam. Estão penduradas, nunca foram limpas. Houve uma época que se usou muitas velas nas igrejas, a fuligem foi tapando, e esse foi um dos trabalhos que eu considero dos mais importantes desta exposição, devido à qualidade das peças e à antiguidade das peças. Houve aqui outros trabalhos que fizemos, são limpezas das peças, colocando ceras e isso, e houve um trabalho que esse foi o trabalho que, em termos de trabalho e mesmo de peça, que é uma peça fabulosa, que foi um trabalho de muitos meses e um trabalho muito complexo, que foi a Nossa Senhora da Vida. Do restauro das peças que fazem a exposição temporária no Museu de Arte Sacra para o restauro do retábulo da sé do Funchal. Também ele intervencionado por ocasião da celebração dos 500 anos da Diocese. Há 2 coisas inéditas em Portugal, aqui na Sé. A primeira é, de facto, o retábulo com cadeiral, o coro, a parte do coro que se mantém no mesmo sítio e, digamos, no seu local original, antes das alterações do Concílio de Trento. Todos os outros
existentes em Portugal foram alterados, passaram para cima dos cores, para cima das entradas, etc. Este manteve-se. Agora, a peça mais notável que a Madeira tem é o teto Mudéjar, que é o maior teto alguma vez montado em Portugal, pelo menos que tenha chegado até nós. Há outros pontualmente, mas com umas dimensões muito mais pequeninas, não numa catedral como acontece nesta, e que também está mais ou menos intocável, com as sancas pintadas e tudo, e é o maior conjunto que há em Portugal. Grande parte deles são oriundos de famílias com mancha, entre aspas, de cristãos novos. Há toda uma relação com o judaísmo do século XIV-XV que se fixa na Madeira, e depois há a articulação do próprio cabido com as confrarias, que representam as forças vivas da região, e aqui construíam os seus altares, uns em frente aos outros, logo cada um queria ter o altar mais importante que o altar em frente, e é de todo essa guerra de poder, no fundo, que representa a Igreja, que permite o levantar de um edifício a este nível. Da imponência da Igreja-Mãe da Diocese do Funchal ao legado dos jesuítas. O colégio e a igreja de São João Evangelista foram o maior complexo edificado até o século XIX. O colégio está hoje ocupado pela Universidade da Madeira e por uma extensão da Universidade Católica Portuguesa. A igreja, um amplo templo jesuíta de estilo maneirista do século XVII, com uma só nave, é recheada de várias pinturas do século XVII e XVIII, com molduras de talha dourada. É o barroco global, é a hipótese de haver uma obra totalmente preenchida, desde retábulos, pinturas de paredes, frescos, pinturas de tela também espalhadas por todas as naves, altar-mor, etc. E os grandes conjuntos de retábulos que se mantêm sensivelmente como estava nos finais do XVII e inícios do XVIII. Há uma grande alteração da igreja entre os finais do XVII e inícios do XVIII, com grandes obras, mas que se mantêm também e bem preservada. Foi obra de uma campanha de reabilitação recentemente e muito bem feita pela Junqueira 222. Os ciclos de desenvolvimento económico, proporcionados primeiro pela produção açucareira e depois pela produção vinícola, tornaram a Madeira um importante encomendante que recorre a oficinas artísticas nacionais e internacionais. Muitas foram as obras de renomados artistas que adornaram capelas e igrejas madeirenses. A produção de Martim Conrado para a Madeira, da geração proto-barroca portuguesa, é disso exemplo. Vai produzir durante cerca de pelo menos 15 anos para o arquipélago da Madeira, para uma clientela extremamente exigente, como por exemplo os padres da Companhia de Jesus, e uma clientela mais ou menos rodeada em torno da família Berenguer, ou seja, do capitão Gaspar Berenguer, que foi fundador do Convento das Mercês. Este Martim Conrado é realmente uma figura muito importante. Na Madeira tivemos mais ou menos identificadas cerca de 22 obras atribuídas ao Martim Conrado. Neste momento reduzia-se para 15 devido ao estudo mais rigoroso do ponto de vista estilístico, mas a verdade incontornável é que o Martim Conrado só no arquipélago da Madeira tem 6 telas ensinadas. Referimos aqui a tela As 11.000 Virgens, que pode ser apreciada no Museu de Arte Sacra do Funchal, e a tela Imaculada, que integra a exposição temporária deste museu. A encomenda a nível nacional é extremamente emblemática, porque não só o Martim Conrado vai realmente responder entre 1646 e 1655 para esta clientela, mas depois, possivelmente, e claro, o seu mestre, Avelar Rebelo, que trabalha para os jesuítas, para a sacristia do colégio, e depois, possivelmente, pela morte de Martim Conrado, entrará Bento Coelho, depois mais tarde António Oliveira Bernardes e André Gonçalves.
Ou seja, há realmente um núcleo de pintores extremamente importantes no contexto da produção nacional, quer da pintura proto-barroca, quer da pintura barroca, e estes pintores, como por exemplo Dona Oliveira Bernardes, do grande ciclo dos mestres, vai responder à clientela madeirense, não só com a sua produção de azulejos, que é subejamente conhecida e muito divulgada, mas também com a sua própria pintura. São pinturas que nos mostram que aquilo que estava a ser feito, não é, nas boas oficinas de Lisboa da altura, também chegava aqui. Temos também o caso do retábulo, por exemplo, da Ponta de Sol, já mais próximo do Mestre da Ruda. Temos o caso de peças atribuíveis a Diogo de Contreiras, como é o caso de uma predela da Última Ceia que existe na igreja de Machico, com um conjunto de cabeças notável. Do centro histórico do Funchal, viajamos até às zonas mais periféricas da Madeira, ao encontro da riqueza artística e arquitetónica do arquipélago. A Igreja Matriz da Calheta é uma pequena joia que remonta ao início do povoamento da ilha. É uma igreja que está diretamente ligada às origens da Ilha da Madeira, da povoação da Ilha da Madeira. E isto porquê? Porque são diversos os sinais que encontramos nesta igreja e que encontramos nesta freguesia, como logo os primeiros colonizadores da Ilha da Madeira vieram para cá, para a Calheta. A começar pela construção desta igreja. Toda ela vemos que é século XV, portanto 1400 e muitos depois das descobertas, deu-se início à construção desta igreja. O que é que nós podemos encontrar nesta igreja? A começar pelo sacrário. O sacrário é madeira de ébano. E a madeira de ébano é uma das... é chamado também o pau santo, que é trazido do Brasil. Encontramos também a cruz manuelina, em prata dourada, sinal também do apogeu das descobertas, sinal da altura que Portugal era rico. A cruz manuelina da paróquia da Calheta é mais um dos objetos que por estes dias integra a exposição temporária patente no Museu de Arte Sacra. Podemos encontrar também na nossa igreja da Calheta estes dois importantes quadros flamengos, que os que estão cá na igreja são cópias, porque os originais estão muito bem preservados no Museu de Arte Sacra. Ou seja, a arte flamenga é importantíssima. Há dias um colega meu comentava que pela Europa fora, mesmo na Itália, um quadro pequenito flamengo já é motivo de admiração, de peregrinações, de visitas, de museu, tudo isso. Nós temos aqui estas obras gigantescas flamengas, que de facto é mais um sinal da imponência e da importância e da riqueza que também tinha a Calheta na sua produção de açúcar. Se a Igreja Matriz da Calheta é das mais antigas da Diocese, é também nesta freguesia que se encontra o mais recente templo do arquipélago. A Igreja da Paróquia do Otoguia, sagrada em 2012, faz parte de todo um processo de renovação arquitetónico iniciado no pós-Concílio Vaticano II. É da autoria do arquiteto João Cunha Paredes, responsável nos últimos anos pela arquitetura de inúmeros templos madeirenses. Estabelecer pontes entre o passado e o presente é a prioridade deste arquiteto. Houve essa preocupação que as igrejas novas revelassem, mostrassem não só as suas origens em termos culturais, em termos arquitetónicos, mas também
que trouxessem de volta à cultura, à aculturação que os madeirenses tiveram e aquilo que foi este ponto de passagem, em sentido de ilha. Antes do Vaticano era um conceito piramidal, em que o padre estava no topo da pirâmide. O pós-conciliar é um conceito circular. O padre está no centro de uma comunidade e isso reveste-se de grande importância no desenvolvimento da Assembleia Celebrativa. Para além desse aspecto, todas estas novas igrejas têm espaços para atividades culturais, para reunião, para organizações das diversas movimentos da igreja. Portanto, não é só o espaço de culto, tem essa centralidade. E não destruindo a tradição da cruz latina, mas a cruz latina vai se transformando aos poucos mais num sistema de basílica. A basílica, no fundo, circular, onde há uma comunidade centralizada no padre. Importa salientar que a Madeira foi palco do trabalho de artistas e intelectuais distanciados do regime político e crentes num catolicismo que desejavam renovado, que foi consagrado pelas diretrizes do Concílio Vaticano II e promoveram uma nova forma de entender a arte e a arquitetura enquanto expressão do sagrado. Este inconformismo dos jovens artistas e as suas críticas à arquitetura oficial foram um dos fatores que mais contribuíram para a renovação da arquitetura religiosa portuguesa. As primeiras obras inspiradas nesse novo espírito foram obras de modestas dimensões, como a Igreja do Porto da Cruz, de 1949, do arquiteto Chorão Ramalho, e a Capela do Cemitério do Funchal, Capela de São Martinho, do mesmo arquiteto, de 1950-57. Nos últimos anos, tanto no restauro e na salvaguarda como na edificação do novo património, a cooperação Igreja-Estado tem sido uma constante. O serviço aos fiéis e à população em geral é a palavra de ordem. Houve 15 igrejas novas. Não foi um favor feito à Igreja. Foi o cumprimento de uma obrigação do governo democrático que vem de encontro ao que era uma grande ansiedade dessas 15 paróquias e que a população dessas 15 paróquias exigia e pedia e sentia ser o seu direito dentro. E, portanto, cumprir-se a democracia. O património da Igreja e foi construído num contexto religioso e pela inspiração da fé. Mas o Estado tem, pela sua natureza e responsabilidade política, tem o dever de salvaguarda desse património, da sua preservação e restauro para o futuro. Exatamente porque o património, pela sua origem e pela sua natureza, tem a ver com o homem. No fundo, tem a ver com a vida de uma determinada comunidade, com as suas raízes, com a sua memória, com a sua história. E, portanto, salvar e salvaguardar e dar a ver, dignificar esse património, é, ao mesmo tempo, cumprir um dever de memória, de identidade, e é também para isso que o Estado serve. Do século XV ao século XXI, a Igreja, a arte e o património são o espelho da fé de um povo, cujo legado chega até nós com um esforço contínuo de preservação e restauro, mas também de edificação constante, onde as novas linguagens artísticas serão um legado para as gerações vindouras.